Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais uma explanação na continuação das parábolas de Jesus. Vamos hoje falar-vos das parábolas do amigo inoportuno. Mas como sempre, antes de iniciarmos essa nossa preleção, fechando os nossos olhos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. A parábola do amigo inoportuno nos faz refletir sobre o valor da amizade e da intercessão, do pedir, da súplica, da prece e obter, do buscar e do achar, do bater a porta e abrir, a oportunidade de servir para quem precisa de auxílio, compreendendo o valor da perseverança, da insistência, da intercessão de terceiros, da amizade, da solidariedade, da fraternidade e da vontade. Essa parábola está no contexto do Evangelho de Lucas, que também é ocasionalmente chamado de teólogo da oração. Depois de Jesus ensinar os discípulos a rezar o Pai Nosso, e antes do pedir, buscar, bater à porta, ele nos fala, aspas, disse também, qual de vós terá um amigo que se for procurá-lo à noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que lhe apresentar. E ele respondendo de dentro disse, não me importunes, já que a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Lucas, no seu capítulo 11. Confortadora parábola. O significado do termo importunar. No dicionário do Aurélio, incomodar com súplicas repetidas, aborrecer com pedidos insistentes. No grego, significa não ter vergonha, ser destemido, que não se vergonha para pedir 2 ou 3 vezes mais. Vejamos agora os 3 personagens da parábola. O amigo inoportuno representa você. O amigo dentro de casa com os filhos na cama representa Deus. E o amigo que chegou de viagem representa a sua necessidade. Na parábola ainda traz muitos outros detalhes interessantes, como, por exemplo, a meia-noite revela o segredo da oração. Os 3 pães, o tipo da palavra de Deus, da comunhão e do corpo de Cristo. A porta fechada revela o poder da oração para abrir as portas. Essa parábola ilustra as circunstâncias existentes em uma aldeia palestina. Lá não há lojas. A dona da casa cozinha pela manhã a refeição diária para a família. 3 pedaços de pão são a refeição de uma pessoa. Sabe-se na aldeia que ainda tem pão à noite. A hospitalidade é sagrada e viagens noturnas não são coisas fora do comum da época. As pessoas vão dormir cedo, dentro da casa tudo é escuro. A pequena lâmpada de óleo que arde à noite espalha apenas uma luz opaca. A porta fica trancada com uma viga ou uma barra de ferro que é puxada por meio de uma argola presa à porta. Ao abrir a porta é trabalhoso e provoca muito barulho. Pensa-se numa casa que possui apenas uma única peça. A família dorme em uma esteira e na parte elevada da casa. O caráter amoroso e paternal de Deus é aí retratado por Jesus de forma eloquente, num contraste gritante com as concepções de até então, em que a divindade mais se parecia com um déspota cruel e irritadiço, sempre disposto a castigar e a destruir. Principia a parábola fazendo-nos compreender que, aqui mesmo na terra, se recorremos a um amigo, quando tenhamos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Uma curiosidade da época. As casas mais humildes tinham apenas um cômodo, como já dissemos. Ou seja, se alguém se levantasse para fazer o pão, acordaria a todos. Certamente algo muito desagradável pela hora já adiantada. Pode esse amigo não nos valer imediatamente de boa vontade, pode até relutar em atender a nossa solicitação, mas se insistirmos com ele, ainda que seja para ver-se livre da nossa importunação, ele acabará cedendo. Pois se desconhecidos ou mesmo adversários, quando pedem com tanto e tanta insistência, muitas e muitas vezes são atendidos, como não o seriam aqueles que gozam da simpatia do amigo. Jesus atesta que o verdadeiro amigo não se sente aborrecido pelas solicitações, que corre para acudi-lo. O registro de Lucas destaca as implicações existentes nos relacionamentos entre amigos, os quais às vezes conta que são submetidos a testes. No caso, o amigo é considerado importuno
não só porque busca amparo na hora tardia, no momento de descanso, mas também para resolver problemas de uma terceira pessoa que, por sua vez, busca o concurso fraterno. Trata-se de uma situação em que, existindo laços de verdadeira amizade, os incômodos serão ignorados e o amigo prontamente atendido. Na verdade, o momento mais propício para reconhecer uma amizade verdadeira é quando passamos por dificuldades. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito, amigos valiosos que lhe entendam os propósitos e valorizem os trabalhos esquecidos de que as afeições, quando as plantam e reclamam o cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo, de colaboração e de harmonia. Existe uma ciência que cultiva a amizade e construir o entendimento. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. E não te esqueça jamais da atenção do adubo e do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio, aí reparando os cuidados que existem, não desdenhe resgatar as suas dívidas de amor para com os outros. Nos círculos de amizade, contudo, é comum encontrarmos amigos inoportunos, não é verdade? A despeito das qualidades que possuem dos vínculos fraternos existentes, não possuem o necessário discernimento que garante as boas relações sociais. Eles incomodam, aborrecem, estabelecem constrangimentos, dificultam a vida em comum. Uma imposição aqui, uma provocação ali, em dado momento são gentis e dedicados, no outro são ásperos e autoritários. Num instante se revelam afáveis, gratos e bondosos. Noutra ocasião se deixam levar pela aspereza do trato, pela ingratidão e pela inflexibilidade. Trata-se de situações conflitantes que exigem dos envolvidos tato, paciência e tolerância. Surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impedidos e impelidos a reformular apreciações em torno de condutas de muitos daqueles a quem mais amamos. Um fato que não pode passar despercebido nessa parábola é a intercessão. O amigo inoportuno busca auxílio em benefício do outro por não possuir recursos próprios para auxiliar a essa pessoa. Dirige-se então a quem oferece condições para tal. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão das forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e de energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência das leis justas de Deus. Quantas vezes a Boa Nova resiste à ação de Jesus em favor dos sofredores e desvalidos por intercessão de terceiros? Vocês já pensaram e já leram sobre isso? Recordemos como ilustração a cura do paralítico de Cafarnaum ou do cego de Betsaida, que são conduzidos à presença do Mestre pelo auxílio de terceiros, lembram-se? Sendo assim, devemos sempre atender os amigos de acordo com as nossas possibilidades. Digo-vos ainda que não se levante a dar-nos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver necessário. A questão da amizade é da maior importância no texto. Estamos ligados aos amigos pelos vínculos de simpatia. Todavia, não podemos desconhecer que eles possuem concepções de vida, conquistas e progressos evolutivos próprios e com certeza diferentes dos nossos. Se um amigo nos ofende voluntária ou involuntariamente, não devemos nos conduzir por melindres, pelas suscetibilidades ou por mágoas. Nas relações fraternas faz-se necessária a presença da compreensão e da tolerância. Devemos revelar as ofensas, por maiores que elas sejam. O dom mais precioso que existe é o da amizade. As paixões esfriam, as ilusões de cargos e de posições e de poder se desintegram, como em um breve sonho. Da mesma forma, as posses, dinheiro e bens desaparecem assim como surgiram. Tudo é passageiro na existência, menos a amizade. Se bem cultivada, ela se perpetua, se amplia e se fortalece ao longo do tempo. Destaque para a intercessão em benefício do terceiro, na busca de auxílio diante do esgotamento dos nossos recursos, porquanto ela representa ato de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas. É imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação e de força para vencer a escuridão da perdição. O buscar o bem legítimo com esforço e trabalho edificante, e o bater na porta da edificação para obras luminosas com vista à felicidade espiritual e ao amor eterno. Assim, a parábola do amigo inoportuno está em um contexto próprio do poder e da oração, do buscar da intercessão e da providência divina por intermédio dos bons espíritos. Não basta pedir, temos que buscar
bater, insistir, ou seja, temos que fazer a nossa parte. Com esses imperativos, Jesus exortou-nos a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades materiais ou espirituais, desde que façamos a nossa parte, diligenciando por obtê-las. Muitos acham equivocadamente que Deus tudo fará por nós sem os nossos esforços e sem as nossas súplicas. Demonstram que não compreendem as promessas do Evangelho. O amigo inoportuno deve ser amparado pelas nossas preces e tratado vida fora com carinho e afeto e jamais como um peso. Não lhe recusemos a presença em nossa vida. Cedo ou tarde ele se ajustará perante a lei de amor, da mesma forma que nós também nos ajustaremos. Aceitemos, pois, os seus incômodos, suas aparentes imposições, agindo com retidão, sem desprezo, não lhes acatando, porém, exigências descabidas. Devemos atender as pessoas por amizade ou solidariedade, jamais para se ver livres delas. Algumas interpretações da parábola exaltam os valores da amizade verdadeira, da perseverança, da importunação pela insistência e da intercessão por terceiros. Contudo, podemos agregar outros ensinamentos relacionados à oração e ao tipo de porta a recorrer para pedir ajuda, se é estreita da salvação ou se ela é larga da perdição. Se realmente queremos algo de bem, devemos bater na porta estreita e insistir para achar e abrir. Pela insistência na busca de ajuda a quem pode auxiliar mediante o pedido nobre, obteremos e encontraremos e a porta então nos será aberta. A intercessão por terceiros representa um ato de fraternidade para com aqueles que necessitam do nosso auxílio e por isso devemos buscar e proporcionar ajuda. Com os esclarecimentos dispostos, passamos a compreender a parábola do amigo inoportuno e o caráter amoroso e paternal de Deus, retratado por Jesus pelo poder da oração, do pedir, do buscar e do bater a porta pela intercessão e pela providência divina mediante a intervenção dos bons espíritos. E como conclusão, temos várias questões para a nossa reflexão. O poder do pedir e do obter, o buscar e o achar, o bater na porta para que ela se abra, e a ação dos bons espíritos, e o valor da amizade, da solidariedade, da fraternidade, da perseverança e da intercessão. Diante dessas considerações, podemos fazer uma nova leitura desta parábola. Na verdade, o amigo inoportuno busca auxílio na hora mais propícia, quando surge a necessidade e também por ser o momento em que será possível testar a capacidade de fraternidade de quem apresenta condições para socorrer. Mas isso é impossível ainda assim acontece. E se um amigo por detrás da porta não se dispusesse a ajudar? O que acontece quando todo o apelo à amizade dá provas de correr em vão e não encontra nenhum eco? A parábola mantém-se totalmente realista. Se o amigo não ajuda por causa da amizade, então ao menos o faz por ficar livre do importuno. A partir disso, poderíamos concluir que não é o amigo inoportuno, mas sim o amigo incomodado em seu sono, que está no centro da parábola. Colocado numa situação assim, a pessoa pode vacilar, atender o amigo apesar do sono, do cansaço, da hora tardia, ou desculpar-se e não lhe prestar atendimento. Qual seria a sua atitude? Trata-se, portanto, de um momento de suma importância na vida de qualquer pessoa. A verdadeira amizade, porém, não considera os sacrifícios, sabe que não deve delegar a outros o que lhe cabe realizar. Inseridos nessa circunstância, ambos, o que apela por socorro e o que pode conceder auxílio, são entrelaçados numa teia de acontecimentos aparentemente fortuitos. É um instante em que a amizade passa pelo teste da validade. Até a hora tardia assinalada no texto evangélico tem razão de ser. Meia-noite indica o fim de um ciclo diário e começa o outro. Pode ser aplicativo igualmente no encadeamento do ciclo evolutivo do ser. De um lado, o teste aferidor de uma etapa concluída e do outro, o início de um novo processo ascensional, caso tenha ocorrido a aprovação. Assim, o amigo bate a porta na hora propícia, quando é possível testificar o nível de aprendizado moral de quem o atende. Os desafios da amizade são muitos e acontecem ao longo da existência. É importante meditar a respeito. Vamos, por isso, fazer isso. A parábola do amigo inoportuno é, pois, excelente parábola em que o espírito bom tem a sua primazia. É claro que se o nosso pai é incapaz de nos dar uma serpente quando lhe pedimos um peixe, Deus, que é nosso pai espiritual, não nos pode dar um espírito ignorante atrasado quando lhe pedimos um espírito bom. Reconhecemos que há muitos amigos inoportunos na nossa vida. Nós mesmos podemos ser assim qualificados em diferentes oportunidades. Como criaturas situadas em um processo de ascensão espiritual,
Nem sempre conseguimos administrar os reflexos das ações negativas perpetradas no passado que ainda se mantêm estranhas em nossa personalidade. Daí a ocorrência de comportamentos cíclicos que oscilam entre pontos opostos. Para isso, entesouremos serenidades, seremos que nos sustente, e uma serenidade que nos ajude a sustentar os outros. Na verdade, o amigo inoportuno busca auxílio na hora mais propícia, quando surge a necessidade e também por ser um momento em que será possível testar a capacidade de fraternidade de quem apresenta condições, como nós já dissemos. Temos as lições dessa parábola. A primeira lição que salta aos olhos é a da persistência. Mesmo diante de uma primeira negativa, o homem que deseja ser hospitaleiro em sua visita e que só conseguiria fazer isso naquele momento, meia-noite, com a ajuda de um vizinho, não se deixa vencer por um primeiro não da resposta ao seu pedido. Note que o homem não nega o pão, porém o momento não é o certo. Deus nos ensina aqui que a oração não deve deixar desanimar-nos quando a resposta não é imediatamente respondida como nos esperamos. É necessário sermos persistentes. A segunda é que precisamos fazer questão de o que pedimos. Nessa parábola não temos a lição de que Deus deseja ser pressionado ou que se formos importunos, moveremos a mão de Deus. Observe que na parábola apenas um momento é citado por um mau momento para o pedido a ser atendido. Porém, quando o amigo observa o quanto aquilo era necessário, o quanto era persistente o pedido por causa do esforço dele por aceitar inclusive a vergonha de ser importuno, o amigo atenderá mesmo que seja para se ver livre do constrangimento. Muitas vezes, Deus quer ver em nós o quanto o pedido de fato é importante, se de fato fazemos questão do que estamos pedindo e buscando, e até onde estamos dispostos a ir. Terceira, é que haverá uma resposta ao que perseveram. Na parábola, o pedido feito inicialmente recebe um não, mas o fato de continuar pedindo e de continuar buscando, mesmo que envergonhado, faz com que o amigo importunado o atenda no que ele precisa. Quarta, o amigo vizinho dormia. Deus não dorme. Quinta, Deus quer nos ver envolvidos com os nossos pedidos na oração. Sexta, devemos persistir se não achamos resposta imediata. Sétima, o pedido e o pedir de nossas orações também tem importância, pois pressupõe confiança num Deus pessoal com quem possamos ter comunhão. Ao pedirmos, esperamos uma resposta e isso implica fé no Deus em que nos pode responder. Ter esse tipo de fé torna a nossa oração fervorosa e pessoal. Diante da primeira exortação, que é pedir, temos a primeira promessa de que seremos ouvidos, envolvidos nos pedidos verdadeiros com os quais nos importamos, que são de fato importantes. Deus saberá dar uma resposta adequada aos nossos pedidos. Cabe a nós sermos firmes e constantes na oração. A oitava, buscar é pedir mais agir, ou seja, é um pedido com ação. Significa que nossa petição deve ser sincera e acompanhada de atitudes diligentes que estão em harmonia com o que estamos pedindo. Jesus finaliza a parábola explicando que a atitude deve ter o crente. Ele nos diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Nona, bater é pedir, mais agir, mais perseverar. Quando batemos com perseverança, o resultado será a última promessa. A porta lhes será aberta. Décima, que para Deus nunca é tarde da noite. Isso significa que não existe hora inapropriada para recorrermos a Ele. Nosso Pai Celestial nunca é importunado quando um de seus filhos o procura. E o melhor, Ele nunca é pego de surpresa. 11ª, às vezes recebemos algo diferente do que pedimos. As pessoas às vezes se queixam por Deus não lhes dar exatamente o que pediram. Diante disso, uma pergunta deve ser feita. Será que pediram e buscaram consolo na graça que Ele comunica? Mais abaixo ele explica como Deus age em relação aos nossos pedidos. Aspas. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Deus, assim como aquele amigo importunado diariamente nas nossas orações, Ele não se sente importunado. Não devemos desistir no primeiro não, antes devemos perseverar nos pedidos que julgamos importantes e que sabemos que só Deus pode atender, sabedores pela fé de que, como Pai, Ele fará o melhor para atender às nossas necessidades. Esse é o ensino que Jesus enfatiza no nosso relacionamento com Jesus. É um relacionamento feito tanto de confiança absoluta como independência absoluta.
como o verdadeiro e o hospedeiro que recebe um amigo inesperado na hora mais imprópria e não tem como alimentar, assim também Jesus ensina que Deus é o recurso ao qual podemos recorrer quando nada mais nos resta. O convite dessa história de Jesus, o convite de todo esse ensino é um só. Devemos com toda seriedade nos voltar para Deus. Devemos buscá-lo constantemente e insistentemente. Ele jamais nos rejeitará. Ele nos dará o que mais precioso precisamos. O amigo importunado e importuno deve ser amparado pelas nossas preces e tratado vida fora com carinho e afeto, e jamais como um peso. Não lhe recusemos a presença em nossa vida. Cedo ou tarde, ele se ajustará perante a lei de amor da mesma forma que nós também nos ajustaremos. Aceitemos, pois, os seus incômodos, suas aparentes imposições, agindo com retidão, sem desprezo, não desacatando, porém, exigências descabidas. Estejamos com ele, oremos com ele e por ele, oferecendo-lhe abrigo, compreensão e amizade. Vamos seguir os ensinos de Jesus e, como amigo importuno da palavra, vamos buscar a Deus com toda a submissão, com toda a sinceridade do nosso coração, mas também com toda a insistência que pudermos. Como filhos de Deus, devemos ser amigos importunos na oração. Devemos insistir, perseverar, até que a porta venha a se abrir. Afinal, esta é a conclusão da parábola. Novamente, aspas. Porque qualquer um que pede, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. De modo que, se um amigo bate à nossa porta à meia-noite para nos pedir 3 pães, e se temos os 3 pães, levantemo-nos e servamos ao amigo e voltamos para o nosso leito, para que não aconteça ficar o amigo a bater por meia hora à nossa porta e a repetir por 10, 20 vezes o pedido. Cabe a nossa reflexão final. Quantas vezes você desistiu da oração por não souber esperar? E você já soube esperar? Pense, reflita. Quantas vezes deixou de orar por falta de paciência para alcançar o que pede? O problema em deixar de orar por não gostar de esperar. Olha que coisa. E o mais sério do que se imagina, pois ao desistir da oração, na verdade estamos perdendo a nossa fé. A parábola do amigo importuno é, portanto, excelente parábola em que o Espírito tem a sua primazia. Por isso tenhamos a certeza de que Deus ouve todas as nossas orações e as atende sempre com o melhor para os seus filhos. Mas isso pode significar muitas vezes não atender os nossos pedidos, mas a resposta sempre vem com o que nós precisamos. E por isso o mestre termina a parábola afirmando que o hospedeiro conseguiu tudo o que necessitava e assim ele exemplificou a ação de Deus em nossas vidas, sempre socorrendo as nossas necessidades. O amigo importuno somos todos nós, amados por Deus, o amigo maior quando persistimos de forma equivocada nos pedidos, nos atos e nas orações, sem a devida percepção das consequências morais danosas desse procedimento. Torna-se evidente que o amigo tinha o direito de pedir ajuda, mas não tinha o direito de insistir nessa ajuda. O seu incômodo desrespeitou o direito do amigo, que parece ter sido incomodado outras vezes. Havia uma intimidade entre eles, mas a intimidade não justifica o desrespeito, as ausências de percepção e de sensibilidade. O amigo importuno deveria tomar outra providência para perseverar o seu amigo da família. Os 3 verbos, pedir, buscar e bater, revelam a necessidade da persistência. O ensino final. A palavra ensina que devemos pedir sem duvidar. Se o amigo importuno duvidasse que o vizinho não lhe emprestaria os pães, talvez ele não fosse acordado. Essa parábola mostra que se pedirmos a ajuda a um amigo quando temos necessidade de um favor, havemos de o conseguir. Pode ser que um amigo não nos atenda imediatamente ou até mesmo não esteja disposto a atender a nossa solicitação, mas se insistirmos com ele, ainda que seja para ver se livra a perturbação, acabará cedendo como nós já falamos. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. O crente nunca deve vacilar em sua certeza de que Deus responderá aos seus filhos que o buscarem. Assim devemos continuar pedindo ao Senhor insistentemente, ainda que as circunstâncias sejam desafiadoras e desanimadoras. Por isso, seja como um amigo inoportuno. Parta até a porta se abrir. Agradecemos, pois, aos amigos que escutaram a nossa parábola de hoje. Agradecemos a Deus esse momento de paz e de harmonia. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que estão sempre conosco todos os dias, colocando a cada um de nós a intercessão de cada momento, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos nesse momento reflexivo. E se você gostou, vibre,
Vibre por os asilos, pelos albergues, pelas creches, pelos nossos irmãos que vivem desamparados nas ruas, por aqueles irmãos que nada têm, pelas casas espíritas, pelos diversos segmentos religiosos, pela nossa casa espírita. E pedimos também uma vibração para o nosso ser interior e uma outra para onde ela se fizer necessário. Por isso, eu agradeço a todos vocês, muito a paz, muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.